Mas vamos lá, vocês estão olhando minha tela já? Já. Beleza. Só botar a nota aqui. Beleza, então olha só. A gente começou então, nós listamos aí os exemplos, né? Vimos que todos eles são marinhos, destacamos aquelas características embrionárias, né? Falamos daquelas características que aproximam os equinodermos discordados, que é o enteroceloma, a deuterostomia, a presença de um endoesqueleto. Falamos da simetria, que é secundária, porque a larva ainda mantém uma simetria bilateral. E falamos do sistema ambulacrário. Eu citei o sistema ambulacrário. E eu falei para vocês que o sistema ambulacrário ele funciona meio como um 4 em 1, né? Um único sistema atuando sobre diferentes funções. Ok? Bom, aí olha só, eu vou pegar aqui uma figura. Vou pegar aqui que fica mais fácil. Sistema ambulacrário. Deixa eu pegar um ouriço. Pô, nenhum desenho bom quando eu preciso. É esse aqui. Ah, não, esse aqui não, peraí. Cortou lá em cima. Aqui. Pessoal, vocês estão aí ainda? Fala comigo aí. Estamos aqui. Beleza. Ficou um silêncio, eu não consigo ver aqui mais. Bom, galera, então olha só. Vocês estão vendo aqui um ouriço, né? Um ouriço em corte, beleza? E aí, reparem o seguinte, vou pegar um. Tem. Beleza. Aí olha só. A boca do animal, galera, ela é ventral, tá vendo? Isso aqui, ó, que tá pelo número 7, ele está representando a boca do animal, beleza? Então, isso tudo em verde, ele se refere ao tubo digestivo dele, certo? Então, isso que está em 5 aqui, ó, vamos botar aqui de baixo. Isso que está em 5 se refere ao estômago, ao intestino, né, o tubo digestivo do animal todo. Reparem que o tubo digestivo do animal é longo. E é longo por quê? Porque os ouriços do mar, eles comem preferencialmente algas. E como a alga é rica em celulose, celulose é um açúcar de difícil digestão por ter uma função estrutural, então ele precisa de um tubo digestivo longo para que ele possa dar tempo de digerir esse alimento, tá? A gente vai encontrar aqui, ó, representado pelo 8, essa partezinha em marrom aí que vocês estão vendo, que a gente chama de lanterna de Aristóteles. Ok? Não vai caber aqui, né?
A gente chama de lanterna de Aristóteles. Essa lanterna de Aristóteles, pessoal, ela tem o papel, não são dentes, ok? Não são dentes, mas tem o papel dos dentes. São 5 placas calcárias que formam uma estrutura cônica que o animal usa para poder raspar a alga sobre as pedras ali onde eles vivem, ok? Aristóteles, que você já deve ter reparado. Quem já pegou um ouriço na mão e olhou na parte ventral, você consegue ver os 5 dentinhos, assim. Vocês repararam isso? Ou não? Nunca peguei no ouriço, não. Nunca pegou um ouriço? Nunca, professor. Gente, nem quando criancinha lá na praia e tal, nada. Gente, vou ter que fazer uma aula de campo com vocês, hein? Tinha mesmo, hein? Deixa eu ver voltar ao normal que a gente faz. Tem um lugar maneiro ali indo para a Cruz. Dá para fazer uma aula de campo bem legal sobre zoologia. Aqui, quer ver? Olha só. Quando você olha assim na região ventral do animal, a gente consegue ver esse conjuntinho de dentinhos aí, ó. Aqui é a foto tirada, né, debaixo do animal, região ventral do animal. Não vai deixar eu subir, não. Bom, e aí você consegue ver ali o conjuntinho de 5 plaquinhas. Cada dentinho desse que você vê aqui, na verdade, é uma placa com formato cônico que o animal consegue abrir e fechar. Então, o animal usa para raspar a pedra onde ele está e tirar as algas da superfície dela, beleza? Então, o que a gente está vendo aqui, ó, é a lanterna de Aristóteles na boca do ouriço do mar, beleza? Além disso, cara, vocês estão vendo essa estrutura em azul, tá? Ah, não, antes disso, vocês estão vendo aqui, ó, os espinhos, né? Equinodermo quer dizer isso, espinho na pele. E esses espinhos, quem já teve a oportunidade de pegar um ouriço na mão, sabe que eles se mexem. Eles se mexem por quê? Porque eles estão articulados no esqueleto. Então, o animal consegue mexer esses espinhos aí, beleza? E vocês estão vendo essa estrutura em azul. E aí, repare o seguinte, esse né, do lado do ânus aqui do animal, ó, a boca está lá embaixo, então o ânus está no dorso, né? Essa região em 1 aqui, ela é chamada de placa madrepórica. Placa madrepórica. E ela é literalmente uma placa perfurada no esqueletinho do animal. Lembrando que esse animal está dentro d'água, então em volta do animal que você vai encontrar é água. E essa placa madrepórica, ela dá nesse conjunto de canais que vocês estão vendo aqui em azul. Beleza? Então, o que acontece aqui? A água, ela entra pela placa madrepórica. Vou botar aqui, ó. A água entra pela placa madrepórica e vem percorrendo esses canais que estão em azul. Esses canais em azul, eles constituem o sistema ambulacrário, beleza? Essa água, ela chega nesse canalzinho circular que vocês estão vendo aqui embaixo, ok? Esse canal circular, ele dá para 5 canais radiais, aqui só está mostrando mas todas essas protuberâncias em azuis são canais que o cara não fez, né, da figura, e essa água percorre todo esse conjunto de canais aqui. Vou fazer por fora aqui, só para vocês verem certinho, tá? Até sair do corpo do animal.
lá pela região dorsal do animal. Aí a água sai. Beleza? Então a água entra, circula pelos canais do sistema umbilical e depois sai do corpo do animal. Aí, galera, reparem isso que está circulado aqui, ó, essa região. Você está vendo o canalzinho. Você está vendo o canalzinho. Esse canalzinho, ele está associado a várias estruturas assim, ó, que tem esse formato aqui. Como eu acabei de falar, esse canalzinho está cheio de quê? A pergunta, galera. Água. Isso aqui, ele chama de ampola, é uma estrutura altamente muscular, tá? E isso aqui, ele chama de pé ambulacrário. Pé ambulacrário. Aí o que acontece? Quando a ampola contrai, ela cria uma pressão, deslocando a água nesse sentido aqui, ó, no sentido do pé ambulacrário. E aí o que vai acontecer? Quando a ampola contrai, a parede do pé ambulacrário é fininha, então o pé ambulacrário ele acaba sendo distendido, assim, ó. Ele acaba esticando. Beleza? Ele acaba esticando e o animal usa esse pé ambulacrário esticado como uma alavanca para se deslocar. Ah, professor, já peguei isso várias vezes aí e nunca vi. Você nunca viu porque toda vez que você tira o animal da água, a primeira coisa que ele faz é recolher os pés ambulacrários. Porque como eles são com parede muito fina, o animal perderia muita água. Então, a primeira coisa que ele faz é recolher. Mas dentro do aquário, por exemplo, você consegue ver que os pés ambulacrais eles ficam distendidos, eles são maiores que o próprio espinho, inclusive. Tá? Então, aqui, quer ver? Por exemplo, ó, vamos pegar nessa estrela do mar, ó, que a ideia é a mesma, tá? Ó, aqui vocês estão vendo um braço de uma estrela do mar. E aí, ó, dá para ver certinho os pés ambulacrais em destaque. Tudo bem? Estão conseguindo enxergar daí? A foto precisa ampliar. Dá para ver. Dá para ver? Deixa eu ampliar um pouquinho, que às vezes estão no celular. Ó. Então, aqui, ó. Desculpa. Pode falar, pode falar. Para locomoção, é isso? Isso. Ah, tá. Ó, isso aqui tudo é pé ambulacrário, tá vendo? Que eles são assim grandes. Você não viu no animal na praia porque ele recolheu. Ele recolheu o pé ambulacrário, mas eles são grandes, são visíveis no tranquilamente. E eles usam originalmente para locomoção, é usar como alavanca mesmo. Só que para isso funcionar, né? Para isso funcionar, tem que circular água. O animal aproveita essa água circulando para outras funções, como troca gasosa, como eliminação de excretas, como distribuição de nutrientes. Por isso que o animal tem um corpo extremamente simples, tá? Por isso que o corpo do animal é extremamente simples. Então, ó, na evolução, o equinodermo, ele caminhou, vamos dizer assim, para a simplicidade e não para a complexidade, como a gente viu nos outros filhos animais, tá? Então, ó, vamos botar aqui a existência do sistema ambulacrário,
que o animal fosse mais simples, do ponto de vista anatômico e fisiológico, né? Tudo bem a relação, pessoal? Tudo certo. Nenhuma perguntinha, nada? Ô, professor, Ok. esse pés Pode falar. ambulacrais, ele é exclusivamente para locomoção? É Ok. só para deslocamento, né? Por exemplo, assim, vamos supor, em aquário, quem tem aquário marinho, que tem ouriça, estrela, ela consegue subir pela parede, pelo vidro, né? Porque essa pontinha aí do pembulatório funciona como uma ventosa. Então, ele também permite escalar, se estiver inclinado, coisa do tipo assim. Mas é para locomoção mesmo. Ok. Beleza? E, além disso, galera, então, se vocês repararem aqui, o animal ele tem um tubo digestivo, um sistema ambulacrário e uma gônada. E acabou o animal. Que eu estou mais o esqueleto, né? Que eu estou representando aqui pelo número 9. Todo mundo sabe o que é uma gônada, pessoal? Já ia perguntar, sei que eu não. Gônada é o nome que a gente dá para qualquer glândula sexual, tipo testículo, ovário, tá? Esses animais, eles são dioicos, então, como eles são dioicos, ou eles têm ovário ou têm testículo. E acabou o animal, não tem mais nada. Não tem mais nada no bicho. É um animal extremamente simples, um tubo digestivo, sistema ambulacral e uma gônada, testículo ou ovário. Ok? Ó, professora, a Isabel, tô pedindo pra você deixar ela entrar na aula. Ah, não vou deixar, não. Só apareceu para mim Ana Luísa. Ah, eu vou falar com ela aqui. Pede para ela entrar aí, que pedir aqui que eu libero. Galera, em relação ao equinoderma, é só isso. Não tem mais nada. Tá bom? Mais nada de relevante aqui, não. E aí acaba equinodermo. E a gente começa já o próximo filo, que é o filo dos cordados. Ó, Matheus pediu, mas Isabel ainda não. Vai, cadê? Aqui. Ok? Deixa eu pegar isso aqui, né? 2, salvar. Aí, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Cadê? Lívia. Vai. Uai, o que aconteceu? De novo. Portanto, PDF. Documentos. Documentos. Ah, tá. Fiz besteira. Aqui não demos ver hoje. Aí, galera, ó, mandei aqui para a Lívia vai
Vai me fazer a gentileza de distribuir no grupo de vocês aí, beleza? Que é o resuminho. Opa, agora chegou. Que é o resuminho que a gente acabou de fazer. Dá uma olhada aí, ver se deu certo o documento. Tranquilo? Deu. Certinho. Mandei já. Beleza, obrigado, Lívia. Então, galera, olha só. Como a gente estava tendo aquele probleminha lá, né, em relação ao caderno digital, aí todo bloco terminado eu mando para vocês um PDFzinho desse. Pode ser? Funciona? Beleza, tranquilo. Fechou, então. Nenhuma perguntinha de que não demos, nada? Pode seguir? Pode. Beleza. Então, começando hoje, o último filo, o nosso filo, que é o filo dos cordados. É o filo... Caraca. Que é o filo dos cordados. Galera, além de nós, quem mais vai entrar nesse filo aí, pessoal? Vamos ver o que nós lembramos aí. Pode ser um de cada vez, tá, gente? Senão tumultua, tá bom? Vai ver dois. Ô, Mani, que vocês têm de me deixar no vácuo. Peixes. Peixes estão dentro desse filo. Anfíbios. Anfíbios. Répteis. Répteis. As aves. As aves. Os mamíferos. Os mamíferos. Ó, não por acaso vocês pegaram todos os vertebrados, né? Que realmente estão dentro desse filo. Mas esse filo, galera, não é um filo onde só tem vertebrado, ok? Por exemplo, assim, ó, nós temos aqui os anfioxos, que são cordados, mas são invertebrados. Nós temos as assídeas, que também são cordados e invertebrados. As lampreias, que são vertebradas também, né? Não se enquadram nos grupos acima, mas são vertebradas também. Então, a gente tem aí uma diversificação relativamente grande, tá certo? Antes de a gente começar a falar do filo em si, dos grupos em si, é importante que a gente tenha uma noção de como esses seres, como esse grupo está organizado. Beleza? Então, eu vou botar aqui uma classificação só para a gente entender a organização desse filo, ok? Vai fazer aqui um cladogramazinho, tá? Então, ó, dentro do filo cordata, então, ó, a gente está falando de um filo, né? O filo cordata ou filo dos cordados. Dentro do filo cordata, a gente vai ter 3 subfilos, ok? A gente tem um subfilo chamado dos cefalocordata ou dos cefalocordados. Nós temos um segundo subfilo, chamado de urocordata, ou subfilo dos urocordados. E a gente tem os vertebrados. Só que, por mais esquisito que pareça, na verdade, galera, quando eu me refiro ao animal como vertebrado, não obrigatoriamente tem que ter vértebra. O que é obrigatório ter é o crânio. Então, na verdade, o nome desse filo é
craniata, em vez de vertebrata, igual normalmente as pessoas se referem, né? Então, o terceiro subfilo aí é o subfilo, onde que a gente está, é o subfilo craniata. Ok? Que é onde a gente está. Que são aqueles animais que nós comumente chamamos de vertebrados. Enquanto que os dois de cima são animais sem crânio. Então, como são animais sem crânio, eu os chamo de acraniatas ou simplesmente invertebrados. Então, dentro do filo Chordata, galera, a gente tem tanto animais vertebrados como animais invertebrados. Tranquilo? Esses animais também, esse filo, ele tem algumas características que são exclusivas e que nós usamos para definir se o animal é ou não um cordado, tá? Então, que características exclusivas são essas? Alguém tem uma sugestão? Olha o nome, cordado. Cordado lembra o quê? Cordão umbilical. Cordão umbilical só aparece em parte dos mamíferos. Mas foi uma boa tentativa, admito. Eu lembro de pele, por algum motivo. Pele? Eu lembro de corda. Corda. Vocês não lembram de nenhum nome parecido com corda que a gente viu lá atrás? Eu não lembro agora se eu falei. Notocorda. Notocorda. Isso aí. Notocorda. Essas características exclusivas, galera, elas devem aparecer. Ó, vou botar aqui uma observaçãozinha. Presentes em pelo menos uma fase da vida. Como assim? Por exemplo, a gente tem algumas características que aparecem enquanto somos embriões, mas depois desaparecem. Outras estão presentes enquanto somos embriões e continuam na vida adulta, tá? Mas uma delas é justamente a notocorda mesmo. Todo cordado tem notocorda em pelo menos uma fase da vida. A notocorda, pessoal, ela funciona como um eixo de sustentação no embrião. É como se fosse a coluna vertebral do embrião. No nosso caso, por exemplo, a nossa notocorda é substituída pela coluna vertebral. A gente só tem notocorda na vida embrionária, beleza? Uma outra característica exclusiva é a presença de um tubo neural que é dorsal. Por exemplo, o nosso tubo neural dorsal dá origem a quem? Sistema nervoso. Mais precisamente, a nossa medula espinhal, que está aqui nas costas, protegida pela coluna vertebral. Outra característica exclusiva, a presença de fendas faríngeas. As fendas faríngeas, segundo ano, elas são canais que ligam a orelha média à faringe. Tá? Por exemplo, no caso de animais que têm respiração branquial, as fendas branquiais são as fendas faríngeas. Tá? No nosso caso, elas não são tão evidentes assim, porque a gente não tem respiração branquial, né? Mas a gente tem vestígio dela, tá? Por exemplo, assim, sabe quando você está subindo ou descendo uma região serrana, você consegue sentir diferença de pressão no tímpano, não consegue? Ou está decolando de um voo ou pousando no avião e tal, você consegue perceber a diferença de pressão. Como que a gente consegue perceber essa diferença de pressão?
por causa da respiração, Como assim por causa da respiração? devido à diferença de pressão, não? Sim, mas eu percebo essa diferença de pressão aonde? Você percebe a diferença de pressão, não percebe? Sim, sim. O que acontece quando está mudando a pressão ali sobre a qual você está submetida? Ah, o ouvido fica ruim. Isso. Então você sente essa diferença onde? No tímpano. É no tímpano que a gente sente essa diferença. E para você, por exemplo, assim, para você aliviar esse desconforto, o que você faz? Costuma bocejar, né? Você boceja. Você boceja quando? Quando você está subindo ou descendo uma serra? Para poder aliviar a pressão. Ou não faz diferença? Subindo? Se você está subindo, ó, vamos botar aqui. Vamos botar OBS, né? Eu estou falando das fendas faríngeas, tá bom? Se você está subindo, a pressão atmosférica está aumentando ou diminuindo? A pressão Diminuindo. atmosférica está diminuindo. Isso aí. Então, a pressão atmosférica está diminuindo. Quando a pressão atmosférica está diminuindo, a sua pressão interna ela é maior do que a pressão externa, o que faz seu tímpano ser empurrado para dentro, assim, ó. Seu tímpano, a posição normal dele é assim, né? Vocês entendem que a gente só escuta porque o tímpano vibra, certo? Se ele estiver esticado, ele vai vibrar menos. E se ele vai vibrar menos, ele vai me dar uma sensação de surdez. E aí, nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou bocejar, igual alguém falou que não deu para ver quem era aqui. Eu vou bocejar, vou mexer a mandíbula um pouquinho. Para quê? Para reduzir a pressão na minha faringe. E ao reduzir a minha pressão na minha faringe, eu reduzo a pressão na minha orelha média também. Por isso que alivia, tá? De forma análoga, se você estiver descendo, o que acontece com a pressão atmosférica? Ela aumenta. E se a pressão atmosférica aumenta, seu tímpano é empurrado para dentro, porque a pressão atmosférica vai ser maior do que a sua pressão corporal, sua pressão interna. Aqui ele foi empurrado nesse sentido, e aqui ele foi empurrado nesse sentido. Ou seja, o tímpano está sendo empurrado para dentro. O que você faz quando você estiver descendo? Você equaliza, você força o ar dentro das suas vias aéreas. Por quê? Porque forçar o ar dentro das vias aéreas vai colocar o tímpano de volta no lugar. E isso só é possível por quê, galera? Porque existe uma comunicação, que é a tuba auditiva, entre a orelha média e a nossa faringe. O que é a fenda faríngea? É uma comunicação entre a orelha média e a faringe. Ou seja, a tuba auditiva que permite que eu faça isso, ao subir e descer uma região serrana, é um vestígio de fenda faríngea. No nosso caso, né? No nosso caso. Tudo bem até aqui? O que é orelha média? Vocês nunca estudaram orelha, não? Não que eu me lembre. Lá no fundamental? É tipo a parte mais interna, sem ser de fora da orelha? Também é, né? Deixa Ah, eu não é pegar a lá do fundo. Não, depende. É porque assim, tá meio relativo o que você está falando, entendeu? Deixa eu pegar um esqueminha bom aqui, ó. Por exemplo, vou pegar um que não tem nome. Deixa eu pegar um que não tem nome, aí fica melhor pra gente usar. Eu vou usar esse aqui. Tá com o nomezinho aqui, mas esse nomezinho aqui não me interessa, tá bom? Esse aqui eu vou dar uma ampliadinha. Ampliadinha. Não era para descer.
Gente, me desculpe que às vezes eu tomo uma surra desse negócio aqui. Eu não entendo porque ele não me obedece. Não consigo entender. Assim. Não sei. Que coisa irritante. Vai ficar aqui mesmo, beleza? Olha só, galera. Tá, o desenho tá de bom tamanho para vocês? Tá bom. Tá bom? Então tá. Olha só. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo todo o nosso sistema auricular, tá? Aquilo que a gente chama de orelha, que é isso aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui, ó. O nome disso aqui é pavilhão auricular. O nome disso aqui é, na verdade, pavilhão auricular. E a ideia desse pavilhão é funcionar como se fosse uma concha acústica. Concha acústica, tudo bem? Tudo. Um pavilhão, chama de pavilhão auricular. É para captação de som, de onda sonora, tá? Por isso que ela é cheia de voltinha. A ideia é que o som venha aqui e seja canalizado para cá. Por isso que o pavilhão é todo cheio de voltinha, assim, né? Por causa disso, tá bom? Aí você tem esse canalzinho aqui, ó, que é chamado de meato acústico. Beleza? Que é chamado de meato acústico. Vou colocar só meato aqui. E a gente tem um tímpano, que é essa coisinha rosa aqui, ó. Esse é o tímpano. Então, quem foi que perguntou? Foi Sofia? Sim, fui eu. Então, Sofia, até aqui, até o tímpano, a gente tem a orelha externa. Aquela expressão ouvido, ela não é mais usada, tá? Antigamente a gente chamava de ouvido externo, né? Então agora a gente chama de orelha externa, até o tímpano, beleza? Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas onde eu vou botar a setinha tem outra membrana similar ao tímpano. Tudo bem? Deu para ver a setinha? Sim, dá Eu pra tenho uma ver. outra membrana aí. Do tímpano até essa membrana, eu tenho a orelha média. Eu tenho a orelha média. E o restante é a orelha interna. Até aqui, né? Até aqui vai ser a orelha interna. Então, a orelha média é onde você tem... Você ouviu falar que a gente tem 3 ossículos na orelha? Sei. O martelo, a bigorna... Lembra disso? Aham. Beleza. São esses ossículos aqui, você está vendo aqui, ó. Um aqui, outro aqui e o outro aqui. Martelo, bigorna e estribo, certo? Esses 3 ossículos, eles estão dentro da orelha média, que é todo esse espaço que você está vendo aqui, ó. E a sua faringe está aqui, ó. E a sua faringe está aqui. Aí você está vendo que tem um canal, ó. Tem um canal que liga a sua faringe à orelha média. Esse canal, que é chamada de tuba auditiva, tuba auricular, ela é um vestígio das nossas fendas faringianas. E aí o que acontece? Quando a pressão no ar, você está descendo uma serra, então a pressão atmosférica aumenta, a pressão atmosférica empurra seu tímpano para dentro. Então, como ele empurra seu tímpano para dentro, para não te incomodar, você tem que empurrar seu tímpano de volta para o lugar.
E como é que a gente empurra? Aumentando a pressão nas vias aéreas. Por isso que eu faço aqui, ó. Se eu fizer isso, ó, se vocês fizerem isso agora, vocês sentem a pressão no tímpano. Porque, ó, se eu fizer pressionar o ar nas minhas vias aéreas, eu aumento a pressão aí na orelha média, empurrando o meu tímpano para fora. Deu para entender? Deu. Faz muito sentido agora isso. E o contrário também é verdade, né? Se você está subindo a serra, a pressão atmosférica ela diminui. Aí, se ela diminui, a sua fica maior do que a pressão atmosférica. Aí você empurra o seu tímpano para fora. Seu tímpano fica assim, ó, para fora. Aí o que você faz? Boceja, mexe a mandíbula, estica o pescoço para poder liberar essa tuba auditiva aí com mais facilidade. Aí você reduz a pressão na faringe. Reduzindo a pressão na faringe, reduz na orelha média, aí o tímpano volta para o lugar. E aí você volta a escutar normalmente. Belezinha? Aham. Alguma perguntinha mais, galera? Não? Beleza. E uma cauda pós-anal, galera? Todo cordado, e nós somos, tem uma cauda pós-anal. O que seria uma cauda pós-anal na gente? Ninguém vai me ajudar aí? É o cóccix? É o cóccix, exatamente. O cóccix, ele é uma cauda pós-anal, exatamente isso. E é interessante, pessoal, que a gente usa muito o anfioxo para mostrar isso, tá? Para mostrar essas estruturas que são exclusivas aí de cordado. Inclusive, pessoal, essa figurinha que eu peguei aqui agora é uma figura de questão. Inclusive, é uma figura de questão. Onde, às vezes, o cara manda você escolher ali na questão quais são as regiões, né, que caracterizam o cordado. Então, primeiro, ó, a presença de um tubo nervoso dorsal. É uma característica exclusiva de cordado. A presença de uma notocorda como eixo de sustentação, exclusiva de cordado. Ó, o ânus está aqui. Toda essa região aqui, ó, ela está depois do ânus, concordam? Então, isso aqui é uma cauda pós-anal. E a presença das fendas branquiais que tiveram sua origem nas fendas faríngeas. Então, nessa figura aqui de um cordado, que é o anfioxo, né, que é um protocordado, você vai ter as 4 características presentes ainda na vida adulta do animal. Perguntinhas? Nada? Então, beleza, galera. Vou parar aqui. Amanhã a gente continua, beleza? Se não Beleza. tiverem perguntas, tá bom? Lembrando que eu vou disponibilizar isso para vocês. Assim que a gente fechar aqui um pedação, a gente disponibiliza. Valeu? Beleza. Ok. Valeu, galerinha. Até amanhã. Bom descanso.